Um alerta importante. As mortes por doenças cardiovasculares aumentaram, olha só, Camila, 124% em Mato Grosso. Lúcio, chama atenção a falta de cuidados com a saúde, principalmente a obesidade, que estão relacionadas com a maioria dessas mortes. E é o que a gente confere na reportagem de José Porto e Nilton Oliveira. As doenças cardíacas já são apontadas como as principais causas de mortes dos brasileiros. Mas nos últimos 5 anos, a situação piorou. Em Mato Grosso, por exemplo, em 2019, foram registradas 2.204 mortes decorrentes de doenças cardiovasculares, entre elas o infarto, o acidente vascular cerebral e outras doenças que afetam o coração. Em 2023, ou seja, em 5 anos, esse número de mortes mais que dobrou, saltou para 4.496, um crescimento de 124,41%. Só nos 3 primeiros meses desse ano, já são mais 1.010 mortes. Os dados são da Transparência do Registro Civil. Um estudo recente do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde apontou que 65% dos cuiabanos apresentam sobrepeso ou obesidade. E esse é um dos principais fatores de riscos para as doenças cardiológicas, ou seja, a obesidade é uma das grandes vilãs. O médico cardiologista Luciano Lessarenko analisa que a obesidade potencializa a hipertensão e coloca o paciente em uma zona de risco de morte devido às doenças cardíacas. Um dos fatores principais é a obesidade. A obesidade ela é uma doença silenciosa, as pessoas não costumam acompanhar o peso adequadamente, então existem pacientes com sobrepeso chegando até o grau de obesidade. E essas pessoas não se atentam ou não se cuidam como deveria. Associado à obesidade e o cigarro, existe um aumento das pessoas hipertensas, os diabéticos. Todos esses fatores em conjunto vão aumentar o risco cardiovascular. O sedentarismo também vai estar relacionado com a obesidade, então tudo anda junto. Essas duas doenças, a hipertensão e a obesidade, são crônicas e o médico avalia que elas precisam de controle e tratamento adequado para tirar o paciente dessa zona de risco. A obesidade, como a hipertensão, ela deve ser tratada a longo prazo, não é uma doença que às vezes a pessoa toma remédio a curto prazo e para e volta de novo, e para e volta de novo. É uma doença de longo prazo, tem que ser acompanhada e hoje em dia existem medicações. E a minha opinião também é que as medicações devem ser uma associação de medicações para combater a obesidade. Junto com a medicação tem que ter a dieta, fazer atividade física. Mas, além da obesidade, existem outros complicadores, como o consumo de álcool, tabagismo, anabolizantes e bebidas energéticas, que também afetam a saúde do coração. Existem casos realmente de uso energético excessivo, anabolizantes. Anabolizante ele provoca uma situação de aumento do risco de trombose. Então, ele pode provocar uma situação de infarto por uma artéria que, teoricamente, seria saudável no paciente jovem, e causar obstrução e aí às vezes até morte se não for socorrido adequadamente. O energético, existem situações que eu já até vi de aumento do espasmo do vaso, isso provoca dor no peito e em determinadas situações até mimetizar um infarto e aí às vezes a pessoa, em alguns casos até arritmia e alguns jovens têm que procurar o atendimento. Nas ruas confirmamos outro dado preocupante. Mais da metade das pessoas que têm hipertensão, por exemplo, ou já apresentou algum problema cardíaco, não procura ou tem dificuldade de acesso ao tratamento. A Maria Pereira tem 61 anos. A Elaine Francisca tem 43. Elas têm em comum a profissão, são diaristas e também nunca fizeram um check-up cardiológico. Maria é hipertensa e Elaine tem problemas com a baixa glicose no sangue. A minha pressão, ela dá um pico de alto, né? Ela, de vez em quando, do nada, ela sobe, aí eu apago, aí tem que fazer massagem cardíaca para me voltar. Mas do coração é uma coisa que eu nunca fiz exame. Já fiz exame de tudo quanto é parte, mas do coração não. Não te preocupa não fazer um check-up assim? Acho que não. Do coração não, né? O Eldo está em uma situação de risco ainda maior. Sentiu dores no peito, até chegou a procurar um médico. Fez os exames,
mas não retornou. Chegou lá, ele passou uns exames e aí eu fiz, ele não senti mais e não voltei também. Mudanças de hábitos alimentares, praticar atividades físicas e buscar orientação médica são os passos iniciais para fugir dessa triste estatística que é o risco de morte por doenças cardíacas. O infarto, ele sempre pode ser evitado. Depende do médico e depende do paciente. Se o paciente faz tudo certinho e o médico também, a chance de evitar o infarto é grande.